Rádio Caminho da Paz apresenta o programa Momento Prevenção e Paz. A Casa Espírita mais perto de você. Olá, o meu nome é Fernando Barbosa, eu sou um colaborador do Centro Espírita Operários do Bem e hoje eu vim falar sobre o tema Ciência e Espiritismo. Bom, para falar do tema Ciência e Espiritismo é interessante a gente ter noção um pouco do histórico da doutrina espírita, falar um pouco sobre a história dela, o início da doutrina espírita. E é interessante a gente entender que muitas das pessoas entendem que a ciência é uma coisa e a religião é uma coisa totalmente distinta de ciência. Só que quando a gente fala de ciência e espiritismo, isso se modifica um pouco. Porque quando a doutrina espírita ela surgiu, tinha acabado de acontecer na Europa o iluminismo. E o iluminismo prega justamente a racionalidade humana. Então, quando na Europa aconteceu um fenômeno chamado de as mesas girantes, isso lá no século XIX, as pessoas não entendiam aquilo, né? Não conseguiam compreender, achar uma lógica, achar algo que desse para entender. Então, as pessoas ou achavam que aquilo era uma bruxaria ou que era algo falso. E aí veio o espiritismo, por intermédio de algumas pessoas, explicar aquilo de uma forma racional, de uma forma lógica. Né? Então, basicamente, como o iluminismo tinha acabado de surgir, então tudo que tinha para explicar, eles precisavam de uma explicação lógica, uma explicação racional. E aí, uma pessoa chamada Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que era um pedagogo e tinha grande inclinação para os estudos, ele foi completamente cético em relação a esse tema das mesas girantes inicialmente. Então ele achava que aquilo também era uma falsidade ou que aquilo era uma bruxaria. Só que como eu acabei de mencionar, ele estava naquele período de encontrar uma explicação para aquilo. Então, ou ele achava que aquilo era uma falsidade e ia procurar uma explicação lógica para isso, ou ele ia encontrar algo a mais, né, uma explicação realmente racional. E ele encontrou essa explicação com base no Espiritismo. Né? Então, e depois essa pessoa veio se chamar por um pseudônimo chamada de Allan Kardec. É muito interessante também, se alguém quiser acompanhar, na Netflix tem um filme chamado Kardec, né? Então também conta a história toda essa parte das mesas girantes, é muito interessante, se alguém quiser acompanhar. Bom, depois do Allan Kardec, muitas pessoas tiveram a vontade de pesquisar, de explicar outros fenômenos que aconteciam dentro da Terra, né? Então, inúmeras pesquisas foram sendo fundamentadas, foram sendo feitas, e uma coisa interessante é que essas pesquisas elas foram elaboradas dentro dos métodos científicos da época, né? Então, assim, claramente o que o Allan Kardec fez naquela época, ele utilizou o método científico que tinha na época, né, o fundamentado na época. Atualmente aquele método científico é completamente diferente, mas isso não desqualifica o que ele fez. Então, hoje tem outros pesquisadores que trabalham fazendo em outros campos, né? Até no Brasil tem alguns cientistas que buscam explicar alguns fenômenos através do espiritismo, que utilizam o método científico atual. E aqui eu trouxe um nome de 4 pessoas que fizeram alguma diferença, né, dentro do campo científico e espiritual. O primeiro é o Dr. Fenwick, ele é um neuropsiquiatra de Cambridge, e ele era cético também até conhecer um paciente traumatizado por ter visto o que acontecia após a morte. Esse paciente ele relatou que ele tinha visto tudo o que estava acontecendo na mesa de cirurgia, mesmo estando desacordado. Então, segundo ele, ele tinha saído do corpo e visto toda a sala de cirurgia, visto o que o médico estava fazendo,
Segundo ele viu que o médico tinha esbarrado numa mesa durante a cirurgia. O Frederico Leão, ele é um psiquiatra da Universidade de São Paulo, da USP, né? Ele é o atual coordenador do programa ProSer, que é um programa de religiosidade. Também tem várias pesquisas muito interessantes e é um programa brasileiro. Além desse, a gente também tem no Brasil uma associação de médicos que faz pesquisa, em torno de 1.500 médicos que trabalham nesse grupo, né, fazem algumas pesquisas principalmente em relação à cura, né? Temos esse Sampari, da Universidade de Southampton. Ele busca provar que a alma existe. E também temos esse aqui, que é o Erlendon Haraldsson, da Universidade da Islândia. Ele passou 2 décadas investigando a reencarnação. E aí, desse daqui, eu trouxe um dos relatos, que eu vou dar uma lida agora para vocês, que era um dos objetos de estudo dele. Então, ele contou. É o caso de Vael Kim, um menino do Líbano. A partir dos 4 anos, ele começou a dizer aos pais que seu nome, na verdade, era Rabin, que tinha sido adulto e que seus pais viviam na capital do país. Com o tempo, passou a acrescentar detalhes. Os pais da outra vida moravam numa casa perto do mar, que tinha uma varanda baixa de onde ele costumava pular direto para a rua. Ele também tinha uma segunda casa, mas para essa ele só podia ir de avião. Delírio? Parecia. Tempos depois, porém, os pais de Vael identificaram uma família da capital que havia perdido um filho adulto e que se chamava Rabin. Então, levaram o pequeno Vael para visitá-los. Durante a visita, ele apontou para uma foto do morto e disse que era sua. A casa ficava perto do porto e tinha uma varanda baixinha. Para completar, o rapaz vivia nos Estados Unidos na época em que morreu. Ou seja, ia para sua segunda casa de avião. Bom, esse é somente um dos relatos que ele tem, né? Ele tem vários relatos documentados, explicados, e alguns estudos também muito bem feitos. Como eu falei, ele passou 2 décadas investigando a reencarnação. E é uma das formas que ele busca provar que existe algo além da vida, né? E quando a gente trata de ciência e religião e espiritismo, é impossível a gente deixar o Brasil de fora. Então, quando a doutrina espírita chegou no Brasil em 1860, em 1890 ela era classificada como crime pelo Código Penal brasileiro. Só que uma das coisas que fez com que a doutrina se tornasse tão famosa e tão difundida dentro do Brasil foi justamente uma das coisas que ficou marcada e é marcada até hoje a doutrina espírita, que é a caridade. Então as regiões perto dos centros espíritas, elas eram agraciadas por ter um centro espírita naquele local, porque esse centro ajudava toda a região, né? Promovia a caridade para as pessoas carentes da região, ajudavam com cestas, com alimentos, enfim, davam todo tipo de conforto para a região em volta desse centro espírita. É o caso, por exemplo, do Operários do Bem, que há anos atrás ajudava as famílias, a comunidade carente que havia ao redor dele, né, na sua fundação. E aí, como conclusão, né, um vídeo um pouco rápido, que a gente possa tirar dessas mensagens, dessa relação de ciência e espiritismo, é o momento que a gente está vivendo, né? A gente vive um momento de pandemia mundial, e a gente sabe que a nossa doutrina espírita ela tem total relação com a ciência, né? Desde seu início, o espiritismo tem essa relação com a ciência. Então é muito interessante que a gente possa acreditar na ciência, que a gente possa entender que é através da ciência que o espiritismo, que as pessoas vão poder sair dessa situação. O espiritismo nunca negou a ciência, muito pelo contrário, sempre foi fiel a ela. Inclusive, né, a doutrina espírita, por exemplo, dos pontos mais cruciais é essa divisão entre evolucionismo, né? As pessoas sempre dizem que as religiões negam o evolucionismo. Entretanto, na doutrina espírita, ela não nega o evolucionismo, muito pelo contrário, ela busca acrescentar detalhes à evolução lá de Darwin, né, onde ele descobriu
as espécies e fez a evolução das espécies, a evolução humana, ele nunca negou, o Espiritismo nunca negou a evolução de Darwin. Buscou acrescentar alguns detalhes. Então que a gente possa nesse momento acreditar na ciência, que é através dela que a gente vai poder sair dessa situação. E além de confiar na ciência, esse momento é um momento de dificuldade, né? Então muitas famílias vão precisar de ajuda. Então também que a gente possa retomar aquilo que é das nossas raízes, né? Dentro do Espiritismo. A gente possa retomar o que a gente sempre pregou, a caridade. Então essa é a minha mensagem, espero que tenham gostado e eu fico por aqui.